Oi gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um grande beijo para todo mundo, esperando que todos estejam bem de saúde. Hoje, nesse vídeo, a gente vai tratar das aulas 16 e 17, que são os povos indígenas no Brasil e a chegada dos portugueses no território nacional. Mas antes, vamos só relembrar como que funciona a dinâmica dessas aulas à distância, né? Lembra que junto com esse vídeo, eu também estou disponibilizando um data show, um PowerPoint para você, que vai fazer mais ou menos aí a ideia da minha lousa. Além disso, como é uma aula gravada, você pode ter a liberdade de parar essa aula, pausar para escrever alguma coisa com mais calma, retornar o vídeo para pegar alguma explicação a qual você tenha perdido, tá bom? Então vamos lá. Nas aulas de hoje, né, na aula 16 e 17 da sua apostila 2, a gente conversa um pouquinho sobre o início da história brasileira e como que essa história ela vai se encaixar dentro daquele panorama moderno que a Europa estava vivendo. Então, deixa eu só te dar 3 informações dessa Europa moderna que vão ser bastante importantes nesses momentos iniciais de uma história brasileira. Lembra que a Europa, naquele momento, ali em 1500, quando eles chegam por aqui, a Europa estava vivenciando, primeiro, o nascimento de uma nova forma de governo, o absolutismo político. A Europa ela estava começando a desenvolver uma prática econômica denominada mercantilismo, prática essa que tinha como meta não só encontrar metais preciosos, mas também gêneros alimentícios, para se resolver toda aquela crise europeia ainda deixada pela Guerra dos 100 Anos. E também a Europa moderna, ela estava presenciando aquelas lutas entre as reformas protestantes e a Igreja Católica. Lembra que a Igreja Católica, para tentar barrar o avanço do protestantismo, ela vai criar, entre outras atitudes, a Companhia de Jesus, os jesuítas, que teria como, entre tantas outras metas, a catequização de novos fiéis para a Igreja Católica. Então isso aí tudo é bom a gente recordar, porque a gente vai ver o absolutismo no Brasil, a gente vai ver o mercantilismo no Brasil e a gente vai ver também essas práticas jesuíticas por aqui. Mas vamos lá, não tem como a gente começar um curso de História do Brasil sem ser por aquela famosa data, o 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral acaba aportando no território brasileiro, no litoral do Brasil, na região onde hoje é Porto Seguro. Você vai perceber que eu não vou falar descobrimento do Brasil. Eu vou falar a chegada dos portugueses no nosso território. Porque durante muitos anos se acreditou que Pedro Álvares Cabral tinha cometido um erro ali nas suas rotas marítimas e que tinha chegado meio que sem querer no nosso território. Mas eu vou te contar uma historinha. O Pedro Álvares Cabral, em 1500, ele estava liderando a então maior frota até então montada pelos portugueses, que foi ali um total de 15 caravelas. Você acha que o rei de Portugal ele iria dar 15 caravelas, algo que era um investimento altíssimo, para um navegador, e esse navegador iria me perder? Não, na verdade Portugal já desconfiava que poderia existir terras aonde hoje é o Brasil. Mas voltando lá, né? Quando os portugueses eles chegam no Brasil, em 22 de abril de 1500, eu sempre gosto de imaginar como que foi a reação, tanto dos portugueses ao verem o Brasil, a fauna brasileira, a flora brasileira, a população brasileira, mas também o espanto da população que já vivia no Brasil, o indígena, ao olhar para o horizonte e ver aquelas gigantescas caravelas com aquela população extremamente diferente dela, indígena, aquela população europeia, portuguesa, completamente distinta. Mas, quando a gente fala dessa chegada portuguesa no Brasil, a gente tem que falar o seguinte: Portugal, quando chega no Brasil, esses portugueses eles acabam desenvolvendo 3 sentimentos iniciais em relação ao nosso território. O primeiro sentimento foi um sentimento de estranhamento, que é um sentimento muito normal quando você chega num território o qual você não conhece. O Brasil ele tem uma fauna completamente diferente da fauna europeia. O Brasil tem uma flora também totalmente distinta da flora da Europa. Animais, florestas, tudo isso era muito diferente. Então isso acaba causando um estranhamento na população portuguesa. Esse estranhamento, rapidamente, ele vai ser transformado num deslumbramento, num encantamento português. Principalmente na hora em que os portugueses eles começam a travar as primeiras relações com a população que aqui já vivia, que é a população indígena.
E também, depois de um certo deslumbramento, depois de um certo contato, Portugal acaba desenvolvendo uma frustração inicial em relação ao Brasil. Mas antes de eu te falar da frustração de Portugal, deixa eu te comentar um pouquinho por que desse deslumbramento que os lusitanos eles vão ter em relação ao nosso território. Quando Portugal chega no Brasil, o Brasil ele já era amplamente habitado, ele já era amplamente povoado pelos povos nativos. Alguns livros hoje falam povos pré-cabralinos, tá? Pré-cabral, mas os povos indígenas que a gente conhece. Infelizmente, a gente não sabe muito bem como que era a vida desses indígenas antes da chegada dos portugueses. São poucos os documentos, são poucas as informações. Basicamente, o que a gente conhece da vida deles, dos indígenas, é baseado em relatos portugueses, então é a visão de Portugal em relação ao indígena, então não é uma visão dos próprios indígenas entre eles, mas é uma visão lusitana, é uma visão estrangeira sobre o indígena. E recentemente, muito também do que se sabe dessa cultura indígena pré-1500 se dá através de escavações arqueológicas, onde se busca os denominados sambaquis. Todas essas ideias, esses nomes, estão lá naquele data show que eu disponibilizei para você, chamado sambaqui. Sambaqui são achados arqueológicos, cultura material, tudo que mostra a presença humana sem ser necessariamente escrita. Então, uma ponta de uma flecha, um arco, um vaso de cerâmica, tudo que pudesse mostrar um pouco a vida desse indígena. Pois bem, o que se sabe sobre esse indígena antes de 1500? Se sabe que o Brasil, ele em 1500, ele era habitado em torno de 3,5 milhões ou até mesmo 6 milhões de indígenas espalhados por todo o nosso território. Ao contrário do que infelizmente se imagina, esses índios eles não eram todos iguais. Porque quando a gente fala de índio, eu acho que a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o Papa Capim, da Turma da Mônica, aquele índiozinho, né, amigo de todo mundo, tal. Na verdade, os indígenas brasileiros eles tinham uma riqueza cultural muito grande. Se sabe hoje que em 1500 você tem 4 troncos linguísticos indígenas. Os Macrogês, o Caribe, os Aruaque e talvez os mais conhecidos de todos nós, os Tupis Guaranis, que eram os índios que ficavam no litoral brasileiro, então são os índios que vão recepcionar esses portugueses todos. O tronco linguístico, ele também vai gerar uma série de outras línguas, uma série de outros idiomas. Se estima que em 1500 você tem 1.300 línguas faladas no Brasil. É mais ou menos que nem a ideia do latim com outras línguas. O latim é um tronco linguístico. Do latim veio o português, do latim veio o espanhol, veio o italiano, o francês, entre outros. É mais ou menos. Se a gente tem 4 troncos linguísticos, esses 4 eles acabaram ali dando origem a mais de 1.000 tipos de línguas no Brasil naquele momento. Os indígenas. Alguns viviam em grandes reinos, como por exemplo o reino do Xingu, no atual Pará. Outros, no entanto, viviam em tribos autônomas. Além disso, esses indígenas, eles promoviam uma agricultura, basicamente de subsistência em grande parte do Brasil. Também eram caçadores e coletores. Se sabe também que esses índios, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E, na verdade, esses deuses todos, eles eram representações de forças da natureza. Então, você tinha o deus da chuva, o deus do sol, o deus do vento, e sempre que os indígenas eles precisavam de uma chuva, ou de um vento, ou de um sol por causa da agricultura, eles acabavam ali cultuando os seus deuses. E essa diversidade cultural, esse estilo de vida, isso acaba, então, gerando toda um deslumbramento, todo um encantamento português. Porém, como eu falei para você, o terceiro grande sentimento que Portugal vai ter em relação ao Brasil é um sentimento de frustração. A frustração ela vai se dar por vários motivos e talvez até mesmo o próprio indígena acabou gerando essa frustração. Porque algumas coisas acabaram incomodando os portugueses. Primeiro, a nudez indígena, que era algo que não se via na Europa, e, sobretudo, uma resistência do índio a aceitar o catolicismo logo de cara. E claro, né, o índio ele não tinha nenhuma obrigação de aceitar o catolicismo. Só que os portugueses, eles viram nessa nudez e nessa resistência ao catolicismo
uma ideia de um índio bárbaro, de uma ideia de um índio inferior. Se falava até mesmo na época, né, que o Brasil, que o gentil da terra, que é a população que vivia na terra brasileira, esse gentil da terra é um povo sem fé, sem lei e sem rei. Ou seja, era um povo que tinha necessidade de civilizar-se. Os portugueses, eles tiveram essa ideia porque era a imagem, a visão deles portugueses em relação aos indígenas. Toda vez que você olha um povo diferente e você, ao invés de tentar entender a cultura dele, você compara a cultura dele com a sua, com os seus valores, a gente dá o nome disso de etnocentrismo. Guarda essa palavra, ela é uma palavra muito importante e ela é uma palavra que costuma cair bastante em vestibulares, provas do Enem. A palavra etnocentrismo é o conceito de você não tentar entender uma cultura por ela própria, mas é você comparar a sua cultura com a cultura do outro. E normalmente você acaba valorizando a sua cultura e desvalorizando a cultura do outro. Então os portugueses, mesmo com esse deslumbramento, esse encantamento inicial, os portugueses eles vão promover um rebaixamento muito grande desse indígena, ainda mais na hora que o indígena, como eu falei para você, ele resiste à ideia do catolicismo. Lembra aquela questão que eu falei no começo do vídeo da catequização de novos fiéis. E tudo isso acaba levando a um terceiro grande sentimento, que é o sentimento de frustração. O Brasil era muito diferente, muito bonito, tinha uma população que gera uma certa curiosidade de Portugal, mas à medida em que os contatos iniciais eles transcorreram, Portugal foi percebendo primeiro a ausência de metais preciosos, de ouro e prata, e também a ausência de produtos alimentícios que fossem conhecidos pelo paladar europeu. Então, por causa da falta de ouro e prata, pelo menos num primeiro instante, desses indígenas litorâneos que travaram contato com os portugueses, e também por causa da falta de produção agrícola que fosse conhecida na Europa, Portugal ele acaba não se interessando imediatamente pelo Brasil. Afinal de contas, ele não vê no Brasil as possibilidades lucrativas mercantilistas que ele desejava. O mercantilismo ele tentava promover o metalismo, a extração de ouro e prata imediata em novas terras, como também Portugal tentava colocar o chamado colonialismo, a extração de produtos agrícolas. Portugal não encontra nenhuma coisa nem outra. E por causa disso, Portugal meio que promoveu um descaso em relação ao Brasil inicial. A ausência de metais preciosos e também